Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast. Eu sou o Doug, host desse podcast, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Então fique comigo que logo depois da vinheta eu apresento esse conteúdo e as convidadas que eu tenho aqui comigo hoje. Muito bem, hoje eu estou então aqui com a Karen e com a Rita, essas duas pessoas fantásticas, né, que estão à mesa comigo hoje para a gente falar sobre gestão, inovação e sobre marketing na rede de ensino privada, né? Então nós temos uma escola, né, um colégio aqui em Estrela que é referência de ensino, referência de educação e de vários outros pontos, e nós vamos abordar tudo isso hoje. Então eu quero apresentar, ler um pouquinho mais sobre elas, antes de deixar elas se apresentarem para vocês e a gente introduzir esse episódio. Então a Karen, ela é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e gestão escolar e tem 30 anos de vida profissional então no Colégio Martin Luther, entre professora dos anos iniciais e coordenadora de todos os níveis de ensino. Né, Karen, quero te deixar então primeiro se apresentar aí para a minha audiência, né, para se conhecerem um pouquinho mais, e depois a gente já apresenta a Rita e começa esse conteúdo. Isso aí. Então, a tua apresentação, né, está correta, e somado a isso, né, então a minha formação e as minhas atuações na escola, assumindo agora a direção, né, depois de 30 anos atuando no Colégio Martin Luther, a direção geral da escola, então, Colégio Martin Luther de Estrela. Assumindo a bronca um pouquinho mais... Isso aí, né? Mais a linha de frente ainda. O olhar sobre toda a escola agora, que legal. Né? E então eu estou aqui também com a Rita, que é bacharel em administração de empresas pela Univates, tem um MBA em marketing pela ESPM e tem pós-graduação então, em comunicação estratégica e branding pela Fevale. Ela tem 17 anos de experiência nas áreas comercial, marketing e e-commerce na indústria de alimentos e 5 anos então como administradora do Colégio Martin Luther. Rita, seja muito bem-vinda, te apresento aí para a minha audiência também. Legal, obrigada Douglas, prazer estar aqui com vocês. Enfim, é isso aí, 5 anos então como administradora da escola, né? Foi quando eu recebi o convite para trabalhar, a minha primeira reação foi assim, opa, mas o que eu vou fazer numa escola? Porque eu não venho deste mercado, né? Não venho desse segmento, né? Eu sempre fui muito mais área comercial, marketing, né? O mundo corporativo, né? Mas encarei o desafio, né? E, enfim, é um grande aprendizado, né? Constante, diário, né? E hoje eu posso te dizer que falta tempo, né, Karen? Muitas vezes para a gente dar conta de tudo que a gente gostaria de fazer, né? Porque tem o básico, tem o dia a dia, né? E tem aí os nossos projetos, as nossas ideias, né? Para alavancar cada vez mais. Então, é isso aí. Que legal. Sabe que eu acho que assim, eu vou falar a minha experiência, mas eu acredito que muita gente que está nos assistindo também compartilha sobre isso, né? Quando a gente pensa em colégio, em educação, a gente não tem noção de que uma escola, principalmente uma escola privada, ela funciona muito semelhante a uma empresa normal, né? Tem desafios de gestão, tem desafios de equipe, tem desafios de, enfim, de financeiros, Sim. né? E todos os demais desafios. Então, quando eu te chamei a primeira vez pra gente trocar essa ideia, né? Eu fiquei pensando, cara, como tem coisas no dia a dia ali do colégio, que hoje eu, como pai de aluno e também pela experiência que a gente teve trabalhando um pouco junto, eu comecei a ver, eu vi, cara, como tem similaridades com desafios que outros empresários, empreendedores que eu recebo aqui, que eu converso no dia a dia, que são meus clientes, tem também. Então, eu acho que sobre esse aspecto, principalmente, que eu queria introduzir, né, essa conversa, ou direcionar essa conversa, para a gente poder construir e trazer mais clareza para as pessoas. Porque, assim, o Martin Luther aqui na região é uma marca super tradicional, né? São 120 anos de história, de tradição aqui. Tenho certeza que praticamente todo mundo que está nos assistindo conhece, já ouviu falar. Muitos provavelmente foram alunos do Martin Luther também. Então, ou se não for aluno, mas conhece a história. E a gente não tem, assim, olhando de fora, a gente não tem, eu acredito que boa parte das pessoas não tem noção dos desafios de gestão que vocês enfrentam lá no dia a dia. Não só acadêmicos, né, que a gente vai falar um pouquinho também, mas de gestão mesmo, como empresa. Então, com quadro de professores, com lidar no dia a dia com alunos, com pais de alunos e tudo mais. Então, acho que a gente tem um conteúdo bem bacana para explorar nessa conversa. Tá bom? Com certeza. Para a gente iniciar, então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história do Martin Luther,
Eu acho que a Karen, iniciando isso, né, com 30 anos aí de história, deve ter boas coisas para falar, mas eu queria que introduzisse um pouquinho, então, falasse sobre a escola, sobre os valores do colégio, sobre como ela se posiciona no mercado hoje, e, enfim, coisas que tu viveu e vivenciou nesses 30 anos de história para que as pessoas possam se ambientar e conhecer um pouquinho mais o contexto aí do CML. Sim. Bom, estamos num ano festivo, né, Douglas? 120 anos de Colégio Martin Luther. E nesses 120 anos, uma escola que iniciou ao lado da comunidade evangélica, né? Uma escola pequena, de comunidade, né? Que o pastor era o professor. E na década de 50, com o avanço da educação, né? E a procura e valorização da educação, uma escola que teve que ser ampliada, né? Com o início de uma grande obra, que foi a mudança para o local que nós estamos hoje. Uma escola que atendeu por muitos anos o internato e depois pensionato, né? Então, assim, sempre tivemos alunos que vieram dos arredores, né, do nosso município, do interior. Então, há alguns anos atrás, era muito difícil o deslocamento para a Estrela. Então, os alunos vinham na segunda-feira de manhã e passavam a semana conosco, né? Motivo pelo qual, inclusive, foi construído o prédio do CML Júnior. Muitas pessoas não sabem. Na década de 60, esse prédio foi construído para ser o pensionato, o internato, né? Separavam-se. Num prédio ficavam os meninos, no outro prédio o internato das meninas. Então, a procura era tão grande, né, pelo estudo e que os alunos viessem para cá, que foi construído um prédio para abrigar e para esses alunos morarem durante a semana. Uma escola que sempre esteve atualizada, né, assim, inserida na sua comunidade e buscando essa atualização dos cursos, né, que foi sempre referência de cursos fortes. Então, assim, tínhamos muito forte há anos atrás, quando o ensino médio era organizado de uma maneira diferente, o curso de patologia clínica, magistério, legal, auxiliar de escritório, né? Nessa evolução da escola. Uma escola muito atenta para a educação infantil também, né? Então, sempre tivemos todos os níveis muito fortes dentro, né, da nossa instituição. E, ao longo desses anos, essas modernizações e esses avanços de educação foram acontecendo, né? E essas reorganizações. Então, assim, com acesso de ônibus, então os alunos não precisaram mais ficar aqui. Então, algumas coisas foram sendo finalizadas para abrir espaço, né, para outras possibilidades, como a abertura das turmas de berçário, né, com a procura das famílias desde os 4 meses de idade. Então, a gente foi fazendo esse avanço e abrindo. Os cursos técnicos que a escola começou a atender, né, e abrir conforme as demandas do mercado, que era alimentos, técnico em alimentos e em mecânica, né? Outros que já tiveram, mas em função das reorganizações e necessidades, quando a gente fala em avaliação de mercado e atender, algumas coisas vão deixando de acontecer normal, e outras vão surgindo, né? Então, nesse sentido, assim, chegamos a 120 anos, né? 120 anos de uma escola referência em educação no Vale, né? Então, hoje nós temos alunos que vêm dos diversos municípios, né? Bom Retiro, Colinas, Imigrante, Boa Vista do Sul, Lajeado, uma boa parte de Lajeado também. Então, uma escola referência no nosso município e na região, né? É o Colégio Martin Luther. Caramba, que legal. Nesse processo aí, eu acompanho um pouco de fora, mas queria entender um pouquinho mais o que significa fazer parte da rede sinodal, porque eu sei que por trás hoje desse sistema de ensino, assim, eu vou falar de forma leiga, tá? Porque eu não sou técnico nisso, então se eu falar alguma coisa errada, vocês me desculpem. Sim. Mas o que significa fazer parte, então, dessa rede de ensino sinodal, que tem outras sim. Não são franquias, mas outras vertentes também, outras escolas aí ligadas à marca, né? Sim. A rede sinodal de educação é um braço da Igreja de Confissão Luterana do Brasil, né? Entendi. Então, somos escolas afiliadas à rede sinodal. São mais de 50 escolas afiliadas a essa rede, né? Que estão ligadas à comunidade luterana, distribuídas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.
O que significa para uma escola fazer parte da rede sinodal, né? São as escolas que se originaram das comunidades luteranas, né? Dos imigrantes que vieram da Alemanha, né? Então, estamos também comemorando 200 anos de presença luterana, né? Aqui no nosso estado. Então, com a vinda desses imigrantes, surgiu a necessidade de abrirem escolas, né, para essas pessoas nessas comunidades que foram sendo colonizadas. E isso, então, já vem na história, né, da imigração e das escolas luteranas, que são as escolas pertencentes à rede sinodal de educação. E o que significa fazer parte dessa rede também é estarmos integrados, trabalharmos os princípios, né, da rede sinodal, participar dos eventos que essa rede, né, propicia às diferentes escolas a nível de professores, de equipe administrativa, de diretores, de coordenações, orientação educacional. Então, a gente faz um trabalho dentro das particularidades de cada escola e cada comunidade, que cada escola tem essa liberdade, né, essa autonomia, mas também temos um grande guarda-chuva, que é a rede sinodal de educação, né, que também dá esse assessoramento, esse acompanhamento, esse suporte e esse fortalecimento para as escolas afiliadas. Que legal. E até, só complementando a fala da Karen, ela comentou assim muito dessa formação, enfim, que tem, mas também tem todo um lado com os alunos, né? Eu não tenho conhecimento assim, de outra rede que promova muitos eventos assim, em prol de cultura e esporte com os alunos, né? Ano passado até a gente teve a oportunidade de sediar 2 eventos importantes, né, da rede. Um foi o Dia do Canto, né, que envolve alunos mais de ensino fundamental 1, né, os anos iniciais, né, e a TESE, que é o encontro de teatro, então, da rede. A gente recebeu no ano passado, até em função da TESE, 9 escolas da rede, inclusive de Santa Catarina. E isso foi uma movimentação muito bacana, porque enquanto escola, tu organizar um evento, né, para pessoas de fora que vão passar 3 dias aqui, 3, 4 dias, né? Então, foi realmente uma experiência bem enriquecedora para nós e desafiadora também, né? Então, a Karen se envolveu muito também na questão onde esses alunos vão ficar, né? Então, a comunidade escolar toda se envolveu. Caramba, que porque eles ficaram hospedados na casa dos nossos alunos, né? Sério? Isso também, esse intercâmbio, essa né, troca, que acontece, né? essa troca, é muito rica, uma experiência para quem vivencia, né, muito bacana. A gente teve esse retorno bem positivo. Quantas pessoas foram, mais ou menos assim, que vieram? Umas 150 pessoas, mais ou menos, Caramba, né? foi... Encontro nacional, nacional, toda uma gestão, né? Pra colocar essa galera aí. Porque são os alunos, os professores, né? Sim. Então, tem eventos que acontecem para os alunos, relacionado, né, a esporte. Isso é muito forte na rede sinodal, né? Esse incentivo à cultura e ao esporte, né? Às artes e ao esporte. Então, tem eventos que são realizados para os alunos, por exemplo, Olimpíadas, né? Então, a gente tem a ONASE, que são as Olimpíadas Nacional das Escolas Evangélicas. Então, um ano é esse ano vai ser atletismo e xadrez, outro ano são os esportes de equipe, né? Então, assim, encontros de teatro, de música, canto coral, orquestra. Então, isso sempre foi muito forte e cada ano tem escolas que sediam esses eventos e as outras escolas vão visitar, vão participar, né? Ano passado nós sediamos, esse ano os nossos grupos, orquestra ou equipes vão. Então, isso a gente comunga entre as nossas escolas, né? Realiza entre as escolas. Aqui no Vale tem outras escolas também que fazem parte da rede? Sim. Temos em Lajeado, Teutônia, isso aí, né? Que legal. Santa Cruz, Vera Cruz, inclusive a nossa região aqui a gente chama de região centro, né? Então temos em Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, né? Caramba, Santa Rosa, Ijuí, fomenta Horizontina. Muito mais, né? Um ecossistema, assim. Isso aí. Pô, muito legal. Antes de eu avançar para a próxima pergunta, enquanto eu estava falando sobre essa história, eu acho que isso é um ponto
de curiosidade, eu acredito, né? Pelo menos da minha parte, eu acredito que sim. Então, de quem está assistindo também, muitas pessoas podem achar. Como essa questão religiosa, né? De ser uma comunidade então, que cresceu junto com a comunidade luterana, influencia assim, na questão do ensino. Porque, por exemplo, hoje eu sou pai de aluno, então, né? Meu pequeno está lá no Kinder 4 agora, tem 5 anos. E assim, não sei se as pessoas daqui a pouco de fora podem achar que, pô, é uma escola que vai ter uma doutrinação, alguma coisa. Não sei se lá atrás, como era ser o pastor que dava aula, talvez existia algumas era linhas... Era o pastor e era o professor, né? Então provavelmente existia alguma coisa assim mais religiosa, mais forte dentro do ensino também. Mas isso com a modernização, com essa parte, eu acho que de acadêmica que foi tendo um padrão, digamos assim, né? Isso hoje não existe mais, né? Como que é daí essa questão em relação à religião e ensino dentro do colégio, dentro da parte acadêmica e do dia a dia? Sim. Já recebi muitas famílias que me fizeram essa pergunta, né? Legal. Quando vieram conhecer a escola. E eu acho que dentro dos princípios, né, das escolas luteranas, essa abertura e esse respeito que já vem desde do Lutero, né, que trouxe isso, que fez toda essa reforma religiosa, né, e essa abertura, essa possibilidade já de uma leitura de Bíblia Perfeito. Na língua que todos conseguiam ter acesso, para cada um ter a sua interpretação, né, assim, e poder absorver o que estava lendo. Então, assim, como escola luterana, nós temos essa abertura e esse respeito, né? Então, assim, as diferentes religiões, né? Trabalhamos os valores, trabalhamos o ser e o conviver, né? Legal. Porque a gente precisa se respeitar, a gente precisa valorizar o outro em primeiro lugar, né? Então a busca por esse respeito, por esse cuidado, ela acontece nas nossas escolas, né? De uma maneira aberta, de uma maneira não julgadora, né? Todos são bem-vindos e todos vão ser respeitados, né? Então, nesse sentido é que a gente trabalha o ensino religioso, porque ele precisa constar, né? Como grade curricular, mas de uma maneira mais aberta e respeitosa e trabalhando mesmo o ser humano, né? A valorização e o cuidado com o ser humano. Foi muito legal. Bom, a gente, assim, a nossa família, nós somos cristãos, né? Então a gente compartilha de muitos valores também que a Igreja Luterana em si compartilha também. Então, mas assim, o meu ponto eu acho que hoje o respeito aí, né? E essa questão de diversificação, ela existe acima de tudo dentro do ensino, né? Tanto que nunca aconteceu sei lá, de tentar doutrinar alguma coisa assim. Eu acho que é um ponto importante para pessoas que daqui a pouco não fazem parte dessa cultura se sentirem também aceitos e saberem que acolhidas, né? Não vai existir uma doutrinação dentro do colégio no dia a dia, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante porque a gente vive hoje um desafio enquanto sociedade de separação. Óbvio que a nossa vida ela não é separada, a gente vive tudo ao mesmo tempo, mas eu vejo, principalmente no digital, na internet, hoje que é o mundo que a gente vive, que as coisas elas são muito extremas, então a gente às vezes tem que separar o que é ensino, o que é educação, o que é família, o que é religião, o que é política, e eu sei que essas coisas se englobam no nosso dia a dia, nós somos tudo isso um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo. Mas assim, quando eu levo meu filho pro colégio, eu quero que ele aprenda educação, né? Aprenda, matemática, português e tudo mais. E eu acho que essa é uma preocupação que o CML sempre teve, né? A gente vivencia isso no dia a dia, né? A preocupação, acima de tudo, é com o desenvolvimento do aluno. Como um todo, né? Como um todo, E vai absorvendo essas coisas aí no dia a dia, isso né? Aí. Então, muito legal. Rita, queria perguntar para ti um pouquinho sobre essa questão, esse teu, digamos, passado, mas esse teu background, assim, com marketing, né? Essa tua formação aí. Essa formação essa experiência, né? 17 anos, então, na área comercial, marketing e no e-commerce na indústria de alimentos, né? Se tu quiser falar, também pode falar qualquer indústria, não tem problema nenhum. Mas, assim, é uma longa jornada nesse setor, né? Como que isso te ajudou? Como que isso te fez vir para dentro do CML hoje e daqui a pouco implementar coisas mais relacionadas a marketing dentro do colégio e de uma instituição tão tradicional? Tá bom. Vamos lá. Esses 17 anos, então, né, foi assim uma grande escola para mim, né? Eu entrei numa indústria no ano que eu estava me formando, né, a Docile, né? No ano que eu estava me formando na faculdade, ainda consegui fazer o meu trabalho de conclusão lá, aí, né? Que legal. E assim, o direcionamento para a área do marketing, assim, ele foi acontecendo naturalmente, assim, né?
no decorrer da graduação. E aí comecei a trabalhar na área comercial, a empresa era pequena, 92 funcionários, né? Não existia um setor de marketing lá, né? Mas é uma empresa que foi crescendo, se profissionalizando, né? E, enfim, numa conversa, né, com a direção da escola, da direção da empresa, num determinado momento, olha, a empresa está crescendo, né? Daqui um pouco na área de marketing vão surgir oportunidades, né? E na área comercial já se tinha, né, assim, um braço de marketing sem estar estruturado, mas as funções tinham que ser feitas ali, né? Claro. Então, fui buscando formação nessa área, né, com qual eu me identificava. E, assim, estruturamos o setor de marketing, né, depois o e-commerce, né, mas por último, então. E foi uma grande escola porque essa empresa cresceu muito, né? Quando eu saí já tinham mais de 1.000 funcionários, né? Já tinham 2 plantas, uma em outro estado, né? E, assim, muitos projetos de expansão, assim, muito visionários, né? Muito empreendedores. E o fato da empresa também se profissionalizar, né? Processos, entender que às vezes a gente não sabe tudo, mas a gente pode agregar trazendo outros profissionais, né? Então, assim, consultorias, né? Foi, enfim, dando uma bagagem grande, né? Assim, sempre digo, foi uma grande escola, né? Porque absolutamente tudo que eu fui vivenciando lá, de certa forma, eu consigo aplicar hoje, porque como coordenadora de um setor, tu precisa fazer a gestão, né? Então, trabalhar desde orçamento. Mas tu não é do marketing? Sim. Mas o orçamento do marketing, né? Do setor precisa ser conduzido. Então, quando eu saí da empresa, eu pensei, bom, eu estava num momento, né, assim, pessoal, bem singular, assim, né? Então, com 2 filhos bem pequenos, né? Uma demanda de trabalho grande, né? Então, assim, vamos frear um pouquinho, né? Que a família também precisa. O marido trabalhando em outra cidade, né? Uma rede de apoio fantástica, mas tem coisas que é a mãe, né? Sim. Então, eu entendi também que era um momento para, né, assim, estar mais próximo deles, né? Não era aquela coisa assim, larga de manhã às 7 da manhã na escola, busca no final do dia, né? Chega em casa aquela correria, né? E entreguei para Deus, para o universo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, até brinquei, não vou me atirar na primeira coisa que vai surgir aí para mim agora, né? E aí surgiram. A primeira coisa que veio foi uma mensagem no meu telefone. O que tu acha de administrar o Colégio Martin Luther? Eu, Caramba. Oi? Eu num colégio? Tipo assim, nunca pensei. Mas respondi dizendo, olha, quem sabe, né? E aí começou uma conversa, enfim. Eu fui, né, entendendo que ali seria uma oportunidade interessante, assim, de trabalho profissional, né? Por uma experiência nova, por uma vivência nova, mas também eu poderia estar levando os meus filhos, né? Estar mais perto deles, né? Acompanhando eles mais de perto, que também era um desejo naquele momento, né? E aí foi indo, entrei na escola, né? E eu lembro de uma fala que eu fiz no dia que eu entrei e fui apresentada, então, para a equipe diretiva, então, da escola, né? E coloquei assim, olha, eu venho com uma bagagem de mercado, de empresa, de uma organização diferente, né? Mas eu quero vir para somar, né? E eu espero, assim, nunca deixar de entender a essência deste negócio. E é isso que eu quero buscar aqui, né? Entender a essência de uma escola. Então, assim, quando a gente começa a falar assim, a escola é uma empresa. Sim, eu, como administradora, preciso olhar exatamente como um negócio, uma empresa, uma instituição que precisa ter resultado para poder reinvestir. Legal. Somos uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, né? Então, que não tem dono, é uma sociedade, né? Então, sempre precisa, né, reinvestir, mas ela só vai crescer se ela tiver um resultado, senão, né, a conta não fecha, né? É matemática pura.
Mas o negócio, né, é o quê? É uma prestação de serviços. Total. Mas é muito mais valioso do que o cofre do banco. Porque, assim, ó, o que tu tem de mais precioso na tua vida que não os teus filhos, né? Quem é pai e mãe vai saber o que eu tô falando, né? Então, a educação dos filhos, né? Então, assim, eles estão ali com a gente, eles entregam os filhos, né, para nós quando eles chegam lá de manhã, né? E eles estão sob a nossa tutela, né? Então, assim, o nosso compromisso é a educação deles, né? O ensino deles, né? Mas é muito mais que isso, né? Então, assim, essa essência de entender qual é o negócio, assim, é o que a gente quer que todo mundo compreenda, todo mundo tenha em mente, né? Todo mundo que trabalha na escola tenha isso em mente, né? Claro. Que a gente está lidando com o que as pessoas têm de maior valor na vida, né? E, enfim, aí toda essa bagagem, né? Esse conhecimento, né? Esses anos de experiência aí foram me ajudando a construir isso, porque, assim, dentro da área administrativa, a parte financeira, ela acaba, né, tomando uma importância, assim, um tempo, uma importância grande, né? Então, assim, eu tinha algum conhecimento já, assim, em função de gerir um setor, uma área, Sim, né? De ver uma instituição crescendo, né? E também, no colégio, como administradora, assim, eu cuido... Né? Assim, eu não, né? A minha equipe, né? Um monte de gente que está lá dentro, né? Mas, assim, passa pelo setor administrativo tudo que não é a sala de aula, né? E a gente precisa deixar, assim, as melhores condições para que o professor entre e dê a sua aula, né? Assim, a grosso modo falando, né? Tem muito mais coisas que envolvem, né? Mas, então, assim, se preocupar desde da parte de obras, né? Reformas, conservação e limpeza, material didático, né? Estruturação, e às vezes, assim, coisas que fogem do nosso controle, né? Assim, tem uma enchente vindo aí, né? São os desafios que vão aparecendo, né? No início do ano, um vendaval. A gente tinha todo um cronograma de obras, reformas que a gente aproveita quando os alunos não estão na escola, né? Para realizar essas obras maiores, então, né? E aí vem um vendaval e muda tudo, porque, agora a gente vai ter que reformar telhado, que não estava nos planos, né? Então, as intempéries aí fazem parte, né, do nosso dia a dia, do nosso contexto também. Claro. E aí, assim, marketing, né? E aí o departamento pessoal, né? E, enfim. Tá, olha só, deixa eu te perguntar em cima disso duas coisas, antes da gente avançar um pouquinho. Quando a gente fala, então, de gestão financeira, né? O que eu fico imaginando, assim, tu tinha antes, então, nos teus desafios, então, na empresa antes, né? Tu tinha, um orçamento de marketing, aí tu tinha aquele orçamento, aquela verba, e aí tu via quais ações, então, fariam mais sentido, tu distribuía tudo isso aí na empresa. Quando vem pro colégio, tu tem também um orçamento, porque vocês têm, né, um número de alunos ali matriculados, enfim. Só que aí tu tem 1 milhão de outras coisas envolvidas para gerenciar e para balançar, né? E quando a gente fala de gestão financeira, na maioria dos casos, óbvio, espero que não sei como é ali, mas muitas vezes a gente tem aquela coberta curta, né? Tu puxa de um lado e enfim, falta de outro. Relacionado a esses desafios assim, financeiros na empresa hoje, é parecido com uma empresa? Tu tem um orçamento definido para o ano ou para o mês ali, tu tem todas as contas e os setores para distribuir as verbas, é semelhante? Exatamente assim, exatamente. A gente trabalha com orçamento. Tá? Então, assim, todo ano, até porque, assim, para entender, né? As nossas receitas, da onde vem o nosso dinheiro? Das mensalidades. Matrículas. Né? A gente não tem, assim, ó, um prédio com salas alugadas, né? Uma prestação de serviço para a comunidade remunerada, né? Somente através das mensalidades da educação, tá? Então, a gente sabe quantos alunos a gente tem matriculados, a gente sabe quanto que vai entrar, ou quanto que pode entrar, né? Porque aí tem a questão também de ter alguma variação em função de alguma inadimplência, alguma coisa assim, apesar de que isso não é algo tão relevante hoje dentro da nossa escola. A gente tem, assim, uma cultura bacana, né, nesse sentido.
E a escola também tem uma saúde financeira, né? A gente tem um orçamento, sim, eu acho que a gente segue, né? E assim, para mim é o ponto-chave, né? Na parte financeira, né? Tu ter, assim, muito claro, assim, desenhado o teu ano, né? Tu ter assim, o que é possível orçar, né? Porque aí tem aquelas questões que surgem, né? Claro. Que não estavam previstas Sim. e tal. Mas dentro de uma programação, de um planejamento que tu faz, tudo que tu conseguir já ir alocando no orçamento, né? Show de bola. E aí todo ano ele é, né, acompanhado, obviamente, revisitado, né? E em cima desse processo todo contábil, né, falando, nós também somos auditados, né? A gente tem auditores externos, né? Por sermos filantropia, né? A gente precisa estar sempre com tudo muito alinhado, né? Entendi. De forma muito correta, Sim, né? tudo Então, na ponta do lápis, assim. isso, exatamente. Tá, deixa eu te perguntar mais uma coisa relacionada a isso. É que agora foram surgindo mais coisas, né? Diga o que lá. significa essa questão de ser uma instituição filantrópica, se vocês puderem abrir, obviamente. Claro. No final das contas, se sobrou um dinheiro, não é tirado um lucro para alguém, para um dono, para um administrador, isso é tudo reinvestido no colégio? Bom, vamos lá. Somos uma sociedade, uma Tá. associação. Não tem dono, Tá. tá? Quem manda, vamos dizer assim, é a Assembleia Geral Ordinária, né? Que elege uma mantenedora, né? Uma diretoria da mantenedora, que hoje é formada por 8 membros, que tem um conselho fiscal, tá? E aí abaixo, então, tem a direção geral da escola e abaixo, então, vem os demais componentes da equipe diretiva, eu, administradora, as coordenadoras, né, de cada nível, né? E o restante, então, da nossa organização. E nós não temos, então, um dono, né? A cada 4 anos, em tese, né, troca a presidência, né, desta mantenedora, dessa diretoria, né? E, enfim, tu me perguntaste sobre filantropia, né? A filantropia, tá? Ela é uma lei federal, tá? Hoje, ela fica dentro do MEC, né? Onde a gente tem, em troca do oferecimento de bolsas, tá, para a comunidade, eu tenho isenção de alguns impostos. Entendi. Tá? Por sermos uma entidade sem fins lucrativos, a gente tem imunidade tributária. Entendi. Então, a gente não paga IPVA, não paga IPTU, os impostos, assim, no geral, tá? E o fato de nós sermos filantropia, a gente não paga os tributos da folha, tá? É recolhido o imposto de renda, o INSS, a contribuição do funcionário, né? Mas o patronal a gente fica isento. Entendi. Tá? Então, na lei da filantropia existem 2 bolsas, a de 100% e a de 50%. É um processo que todo ano precisa ser renovado, tá? Hoje a gente tem cerca de 140 alunos bolsistas entre 100% e 50%. Né? Caramba! É bem expressivo. É um número alto. Isso aí. E assim, se a gente fosse levar na ponta do lápis, tá? É um cálculo simples, tá? A gente entrega em valor mais bolsas do que a gente tem de isenção de benefício, tá? Entendi. Mas tem uma série de outros fatores que acabam, né, envolvendo essa análise, né? Mas a grosso modo, né? Tá. Então, assim, é algo muito interessante porque a gente consegue fazer chegar, né, um ensino de qualidade para pessoas que não teriam a condição, né, de estar numa escola privada, né, com renome, né, com essa qualidade de ensino reconhecida, né? Sim, totalmente. Eu tenho mais um ponto disso aí, mas eu vou deixar para depois, deixar Tá. nossa audiência curiosa. Karen, queria entender um pouquinho de ti agora. Eu vou fazendo esse bate-bola aí pra gente Sim. construir essa conversa, né? Essa transição, então, hoje, tua para a direção do colégio, né? Óbvio, assim, acredito eu que tu já tinha lidado com vários desafios lá dentro, já estava muito bem preparada para isso, né? Mas como que é, assim, assumir essa cadeira de diretora mesmo no colégio? Como que é para vir à frente dessas tomadas de decisões? O que muda isso no teu dia a dia, assim? É um impacto muito grande ou na execução em si já era semelhante ao que tu fazia antes? Enfim,
que tu pode trazer pra gente sobre esse cargo, né? Sobre Sim. esse chapéu aí de diretora. Bom, 30 anos dá uma boa bagagem, né? Então, nesses 30 anos, né, conforme a tua apresentação ali no início, então eu passei entre professora, né, e coordenadora. Então, assim, professora nos 2 prédios, coordenadora da educação infantil, anos iniciais, quando era no júnior, abertura de turmas, né, do berçário, todo esse processo, assumi a coordenação, então, de Fundo 2 e médio no Colégio Grande, que é como eles chamam, o CML, né, lá em cima. Então, isso já vai dando uma bagagem muito grande, né? A gente sempre realizou as nossas reuniões de equipe diretiva entre as coordenações, administração e direção escolar, que isso vai te dando um suporte, né? E uma visão de decisão, de troca de ideias com o grupo, né? Então, assim, já tinha feito, né, a direção interina da nossa antiga diretora para o diretor Luciano, né, nosso último diretor. Então, já tinha feito essa transição entre eles. E agora, então, a transição que seria, né, dele para uma nova diretora. E esse meio ano, nas 2 funções, foram, né, somando assim, o dia a dia, né, essa prática diária da direção. Então, está sendo tranquilo por conhecer a escola, por conhecer a comunidade escolar, os professores, os diferentes níveis, né? Então, eu passei pelos diferentes níveis da escola, eu sei o que é o berçário do júnior, as demandas da educação infantil e daquele prédio, que é onde mais da metade do meu tempo de escola era o meu chão, foi onde eu trabalhei e vivi. Mas, sim, é um desafio, né? Assumir uma função de direção geral do Colégio Martim Luther de Estrela tem um peso, né? Tem um peso, tem uma responsabilidade muito grande, não que na coordenação ou como professor não se tem, mas sentar nessa cadeira, né, de direção, usar esse crachá, né? Tem toda uma responsabilidade que eu já tinha, né, como coordenação, essa preocupação, mas tranquila a assumir, mas cientes de todos os desafios que se espera de uma diretora-geral da escola, né? Então, o processo foi tranquilo e está sendo tranquilo por conhecer. A equipe que a gente trabalha, os professores e a comunidade é muito parceira, né? Então, a gente trabalha muito em equipe, né? As nossas decisões e as nossas ações, tanto em equipe diretiva quanto com o grupo de professores e colaboradores da escola, mas algumas coisas cabem à direção também, né? Que vão ir acontecendo nesse processo. Eu né? tenho uma visão sobre isso, né? Que eu acho que boa parte das pessoas tem também. Eu estudei em colégio público, né? Na minha vida acadêmica. E assim, eu sempre via, parecia impressionante, porque tinha professora... Normalmente a professora que depois acabava se tornando diretora era uma das professoras mais brabas do colégio, normalmente. E ainda assim, enquanto professora, ela tinha um ritmo, um jeito, uma pegada. Sim. Quando se torna diretora, eu não sei o que acontece. Se transforma. Pelo menos no colégio público é assim. Então, óbvio que eu sei que vocês têm muito mais coisas incluídas, né, nessa escolha aí. Eu acho que na rede pública é diferente, né, todo esse processo. Mas isso é muito legal de ver, né, essa questão. Até estava brincando esses dias atrás com a minha esposa relacionado a coordenadora do Júnior lá. Coordenadora Leila. Coordenadora Leila, que um dia eu fui buscar o Marte no final do colégio, ali, no final da aula de manhã. E aí a recepcionista, então, a Prof. Lu, falou: o Marte hoje teve que ficar esperando lá com a coordenadora, ele e um coleguinha e tal, né? E eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Daí eu fui pegar, ele tava assim todo, né, com medo, acanhado. Eu falei: o que aconteceu, cara? Como assim? Pô, 5 anos tu já tá indo pra sala da coordenadora. Daí ela explicou, enfim, ela disse: não, é que eles estavam fazendo... Falei aqui, estavam brincando, se empurrando, a gente teve que separar os dois e ficar esperando lá na sala da coordenadora, né? E eu fiquei pensando: olha, ele tem 5 anos, mas ele já vai crescer com essa mentalidade. Quando vai pra sala da coordenadora... hierarquia, né?
com a diretora. Hierarquia, opa, aqui né? o negócio é diferente, aqui eu não posso mais ficar brincando, né? Até assim, né, Douglas, um sentimento, e eu sempre brincava com as profs, os profs, né, na função de coordenação, mas é uma brincadeira séria, né? O professor, ele curte o dia a dia com os alunos, ele aproveita o dia a dia com os alunos. Eu fui professora, né? Eu sentia isso, eu vibrava com as conquistas do dia a dia, né, com as dificuldades, o crescimento do aluno, né, durante os 200 dias letivos. Então, a gente está colado neles no dia a dia. A gente vive com eles e vibra com as conquistas juntinho ali. Quando a gente passa para a coordenação, a gente já se afasta um pouco, porque daí o foco também é o professor, tem o aluno, mas a gente não está mais vibrando no dia a dia nessas conquistas. Até muitas coisas passam pela gente, pela coordenação pedagógica, vem para nós as provas, os textos, né, os cadernos. A gente trabalha de uma maneira ativa, mas tu não está ali com ele, né, no dia a dia. Então tu já te afasta um pouco. E geralmente quando vem, muitas vezes a família ou eles para, né, resolver algumas coisas assim. E essa reflexão em assumir uma direção veio também porque tu estás dentro da escola, mas querendo ou não, assim, esse distanciamento, não que tu te distancia, mas a tua função exige, né? Não distanciar, mas as demandas são outras, né? O olhar é outro, o cuidado é outro, as reuniões são outras, né? É diferente. Então, muitas vezes eles vêm para a direção ou para a coordenação, né? Com solicitações ou encaminhado pelos professores, né? Tento manter com eles uma regularidade de encontros, né, com os alunos para ter uma troca, para ouvir eles, né? Agora, então, assumindo só uma função, porque meio ano eu estava com duas, né? De manter uma regularidade para ter esse contato e entender eles e ouvir eles, né? Legal. E não só quando vem para resolver alguma coisa. Mas sim, a gente vai se distanciando, né? Claro. Então, como professor, tu consegue curtir e aproveitar o dia a dia. E, de repente, na coordenação e na direção, tu vai tendo esse afastamento natural em função das demandas de cada cargo. Não, né? E eu acho que assim, eu acho que é meio que natural mesmo, porque até do professor, por exemplo, o professor, quando ele precisa apelar, digamos assim, né? Vou usar os meus termos, quando ele precisa apelar, eu vou chamar a coordenadora, eu vou chamar a diretora, o diretor, né? Então, se o diretor não tiver... É um recurso. Exato, é um recurso. Se o diretor não tiver aquela casca, né? O aluno também acaba não tendo esse, entre aspas, um medo, mas é um medo saudável, assim, aquele respeito, né? Então, acho que isso faz parte também, né? Legal. Agora, sobre essa questão da administração em si, a gente voltando... Eu vou sempre tentar trazer esse aspecto esse paralelo com empresas, né? Porque é principalmente a nossa audiência. Então, assim, quando a gente vai pensar em desafios de gestão, de administração, enfim, como que funciona essa divisão e essa gestão hoje? Porque, por exemplo, vocês vão ter ali vários desafios e demandas, então, acadêmicas, né, relacionadas a professores, eu acho que a grade curricular e tudo mais, e daí tem todos os outros desafios também. E, óbvio, aqui eu vou trazer a questão financeira, mas não é só a questão financeira envolvida, né? Existem tomadas de decisões aí. Como que é essa distinção entre vocês, assim, entre administradora e diretora? Como que vocês lidam com esses desafios, essas decisões do dia a dia? Isso é feito reuniões semanais? Como que é esse processo? Porque, assim, empresas também têm muito isso, né? Em relação ao CEO e daqui a pouco o diretor executivo, por exemplo, né? O gerente executivo, quem está tocando as decisões do dia a dia. Como que é para vocês esse processo lá no colégio? Sim. Nós temos a nossa reunião de equipe, né, Rita, quinzenalmente, então, onde nós alinhamos dentro da equipe diretiva as coordenações dos diferentes níveis, da educação infantil aos cursos técnicos, administração e direção escolar, que nós passamos, né, a nossa agenda, as nossas demandas, enfim, as atividades, tudo que vai acontecer que a gente precisa organizar e fazer uma previsão, né, de gastos, enfim, de organização. E aí é aquela coisa de negociar, né? Inventamos essa moda, Rita, cabe, né? Porque como a Rita comentou no início, nós trabalhamos com planejamento e orçamento, né? Por exemplo, para o ano, para o mês, né? E
além desse planejamento que a gente já começa agora, na virada do ano, então agosto e setembro, a gente já começa a organizar, né, as demandas que se imagina que precisa de reformas, de atualizações, né, de aquisições que acontecem nas férias ou para o próximo ano, a gente organiza. Mas tem coisas que vão acontecendo bem menores ao longo do ano, que daí a gente vai ter Dia das Mães, ou vai ter a nossa comemoração, nossa festa junina. O que a gente precisa, né? Precisa providenciar isso, isso e isso. Então, vamos em busca das pessoas. E tem momentos que a gente precisa dar uma freada também, né? Porque, assim, a educação está garantida, a aula está dada, né? O tempero que a gente vai colocar nesse dia a dia é que daí a gente senta e analisa se é viável ou não, se é possível nesse momento ou não, né? Para alinhar esse pedagógico com a questão administrativa e financeira da escola, né? Então, esse equilíbrio, esse jogo de cintura, tanto a parte pedagógica precisa ter, quanto o administrativo, né, para garantir que saia, que as coisas aconteçam com sucesso. Né? Isso aí. Uma coisa que é muito interessante, muito positiva na escola, na parte acadêmica, mas que favorece totalmente, né, a parte administrativa, a parte orçamentária, vamos dizer assim, é que o colégio trabalha com calendário, né? Então, assim, a gente sabe, né? Como a Karen foi falando há pouco, né? Assim, a gente lá por agosto, setembro, tu já começa a montar o calendário 2025, né? Então, assim, tu já está colocando no ano, tu já está distribuindo, né? Então aqui eu vou ter tal evento, aqui eu vou ter isso. A gente vai sediar algum evento da rede sinodal, vai ser tal mês. Então, assim, a gente já olha para o calendário, né? E vai alocando, né? Vamos dizer assim, os recursos conforme a necessidade. Legal. E uma coisa, assim, diferente do mercado corporativo, do comércio, é que a gente não tem assim, e aí, qual vai ser o faturamento esse mês? Vamos lá, vamos bater meta, não sei o quê. Sim. Não tem isso, né? A gente sabe, né? A gente tem previsto, né? Iniciou o ano, esse é o número de alunos, vamos lá. Tem variação? Claro que tem. Entram alunos no decorrer do ano todo, né? Especialmente a educação infantil, né? É onde a gente tem mais entradas no decorrer do ano, o restante, né, costuma iniciar o ano certinho ou no segundo semestre. Então, assim, a gente tem uma programação, a gente sabe qual que é o nosso limite, né? E, obviamente, também que a gente reserva um pouco disso tudo, né? Porque a gente precisa ter alguma segurança, né? Então, assim, hoje, como qualquer prestador de serviço, né? Onde é que está o teu maior investimento? Na mão de obra, né? Então, a nossa folha, ela é bem representativa dentro do todo, né? Mas, voltando, né, à tua pergunta ali, o fato da gente entender assim, o meu orçamento, as minhas receitas para o ano e a gente ter um calendário faz com que a gente consiga distribuir, né, distribuir esse orçamento, né? Esse orçamento ele é validado sempre com a mantenedora, né, aprovado em assembleia, tudo, né, como manda, né, o nosso estatuto, né? E o acompanhamento deles também acontece junto com a gente mensalmente, né? Então, e aí tem, né? Eventualmente algumas coisas que vão surgindo, fugindo, né? Mas aí a gente vai administrando. Aí é o nosso papel no negócio também, né? Se tem uma coisa que é fato, é que imprevistos são previsíveis. Né? A gente sabe que vai acontecer imprevisto, então faz parte. Rita, deixa eu te perguntar, só para eu traçar um paralelo aqui com a empresa, qual que é o número hoje de quadro de funcionários hoje total assim, do colégio? Hoje a gente tem 100 pessoas na escola. 100 pessoas, tá. Entre professores, funcionários e estagiários. Tá. E, entre aspas, eu vou chamar de clientes, tá? Mas alunos, assim, mensalidades, matrículas, quanto tu tem o número total hoje? Hoje a gente tem 465 alunos matriculados. 465. Entre os dois? Isso. Júnior e... Os dois prédios, né? Isso.
Júnior e colégio grande. Isso. Legal. Então, olha só, nós estamos falando, entre aspas, de uma empresa aí com um quadro de 100 colaboradores, né? E lidando aí com um quadro de clientes, então, recorrente, como se fosse um plano de assinatura, alguma coisa assim, de 465 clientes, então, mensais recorrentes. Então, assim, eu acho que aqui tem um paralelo muito grande, um insight muito grande para empresas que faz sentido. Talvez, assim, empresas com 100 colaboradores já tenham um orçamento um pouco mais distribuído, mas a gente vê empresas menores aí com 40, 50 funcionários, 60 funcionários e talvez até com 100 funcionários que hoje não tem essa mentalidade de ter um planejamento eficiente, né, ao longo do ano. E assim, todo tipo de negócio, não importa se é prestação de serviço, não importa o tamanho do negócio, ele tem alguma estimativa de quanto vai entrar no ano. Isso é, né? Precisa ter. Precisa ter, assim. A gente tem uma ideia. Pô, claro, talvez no primeiro ano de negócio não, mas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, tu já vai tendo uma boa ideia do que vai entrar. Histórico. Histórico, exato. Então, assim, é uma questão lógica até, né? Se tu tem uma ideia daquilo que pode entrar ou daquilo que tu já tem, que nem eu sou prestador de serviço, eu também trabalho com mensalidade. Então, eu tenho mais ou menos a minha receita mensal ali. Vai variar, né? E tá tudo certo. Mas eu sei mais ou menos. Se eu programo o meu ano, né? E as demandas do ano, enfim, as tarefas do ano, os eventos do ano, a programação do ano, em cima daquele faturamento ali, as chances de ser mais tranquilo, né? E minimizar de problemas, dar errado, né? Financeiros, de dar errado, eu acho que são muito maiores, né? Então, eu acho que fica um bom insight para quem está nos assistindo, principalmente para empresas menores, né? Micro, pequenas empresas aí, para levar isso em consideração. Porque eu acho que isso que tu comentou talvez seja o maior sucesso, assim, ter esse planejamento anual feito por 3, 4 meses antes de iniciar, a chance de dar certo é muito maior, né? E aí, claro, o que sair faz parte, o que entrar mais, enfim, repõe e vamos jogar o jogo, né? E aí tem as questões, então, essas que a gente não tem como prever, que são essa questão de enchentes e tudo mais, né? Agora, eu achei legal essa palavra que a Karen usou relacionada a tempero aí no dia a dia, o que colocar mais no corpo, porque assim, a Rita também, que vem de uma formação de marketing e branding, a gente sabe que o que faz muitas vezes encantar dentro de um serviço, de um produto, de uma empresa, é o detalhe, né? São esses elementos a mais que a gente vai construindo. Então, eu trouxe vocês aqui hoje no podcast, chamei vocês no podcast, vou dar de presente um brinde, um café. Então, assim, é um elemento pequeno, né? Não é o principal é o nosso conteúdo, mas o café é uma maneira de eu gerar uma lembrança para vocês. Vocês vão depois chegar em casa, amanhã vão fazer um café, vão me postar uns stories, vão me marcar. Com certeza. Cobrando ao vivo. Mas brincadeira. E é uma maneira de a gente reforçar isso. E assim, todo mundo que eu entrego café, todo mundo gosta, sabe? Sim. Teve uns convidados que vieram aqui há mais de um mês, foi em final de maio, eles vieram aqui. E ontem eles postaram nos stories, hoje de manhã postaram nos stories, dizendo, tá acabando nosso café, precisamos marcar um episódio novo. Né? Entendeu? Então, assim, Isso tu vê como um detalhe pequeno, né, que eu tô usando aqui do meu episódio, do meu podcast, faz a diferença no dia a dia. Então, eu quero trazer esse paralelo para dentro do colégio, para dentro dos desafios que vocês enfrentam lá hoje, tá? Eu imagino, é uma suposição, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas eu imagino que os maiores desafios hoje sejam relacionados ao cliente de vocês, entre aspas, o pai de aluno. Talvez sim, talvez não, talvez o corpo docente também seja um desafio, mas enfim. Quando a gente fala relacionado ao cliente, ali, ao pai do aluno, né, que estão trazendo seus filhos ali para o colégio, para entregar nas mãos do colégio, como a Rita mencionou antes, quais são esses desafios no dia a dia, como vocês lidam com isso e como que vocês trazem esse tempero além aí do ensino? Porque o ensino, todo mundo que está assistindo, eu acho que sabe que o Martin Luther é uma grande referência de ensino. Então, nos assistindo, com certeza, já tem isso em mente. Então, assim, hoje a gente vive num momento onde isso já se tornou, digamos, o obrigatório, né? Mas vocês têm outras coisas que vocês vão trazendo para dentro aí do dia a dia do colégio para trazer esse tempero. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Sim. Olha, quem nos procura, eu sempre penso, né, que já sabe, né, bem isso, a qualidade de educação da escola, o perfil de trabalho, né, dos colaboradores da escola e busca, né, sabe o que buscar. Mas no dia a dia, esse encantamento, né, esse tempero que se precisa colocar, que a gente precisa colocar nas relações, porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com famílias e cada família tem o seu jeito, cada família tem seu ritmo, Total. né? Então, isso acho que é uma das coisas que a gente precisa compreender para entender o funcionamento do aluno em sala de aula e das respostas e dos entendimentos das famílias, né? Então, esse lidar com o ser humano é um grande desafio. Eu acho que a maneira como a gente lida, né, uma maneira sincera,
correta, né? O relacionamento com as pessoas, o dia a dia, a conversa, o olho no olho, o chamar para elogiar, o chamar para estamos juntos, né? Um pouquinho de dificuldade, mas vamos lá, o que mais a gente pode fazer? Então, essa parceria com as famílias, né? As atividades que a gente exerce, né, realiza com eles. Então, assim, na época que a nossa festa junina estava agendada, só um exemplo, era quando estava todo mundo tentando se reerguer e pensar alguma coisa ali no início de junho desse ano, né? Então, não vamos fazer nesse momento, vamos fazer em um outro momento, algo bem menor, possível de ser feito, mas para a gente não deixar passar. Legal. Porque tinha toda uma expectativa das famílias do terceirão, que é a última dança deles, do 9º ano, que está fazendo uma transição de nível, das famílias da educação infantil, que de repente estão iniciando e estão entrando numa primeira festa junina da escola. Isso é só um pequeno recorte, mas que esse cuidado e essa valorização, né, e esse encantamento de trazer as famílias com a gente, fizemos no sábado agora que passou. Não pudemos fazer no nosso espaço que a gente gostaria, que era a área aberta, né? Sim. Então, assim, estava muito frio, choveu muito na sexta. Nosso ginásio ainda está ocupado, né? Que seria nosso plano B. Tivemos que ir para o nosso plano C. Então, assim, fizemos como podemos no momento, né, adequado ao momento que está se vivendo, Claro. mas vamos trazer as famílias com a gente, Legal, né? legal. Vamos encantar. Então, eu acho que esse tempero de educação, além de uma educação formal, de qualidade, a gente precisa enriquecer no relacionamento das pessoas, do nosso dia a dia com os alunos, porque os alunos bem vão levar isso para as suas famílias, né? Total. Com os pais, uma conversa franca, né? De apoio e de estar junto com a família, e mais tudo que a escola agrega nesse dia a dia que a gente pode fazer e estar mostrando para as famílias, né? Porque os pais gostam disso, né? As crianças também. Então, assim, esse celebrar, esse estar junto, esse poder viver outras coisas, né? E também agora, num momento tão triste, né? Num momento tão desafiador que, de repente, tantos perderam tudo, né? Poder se encantar novamente com alguma coisa bonita em meio a tanta desgraça, né? E coisa feia que a gente viu, se deparou e ainda está vendo de destruição. Isso traz, né? Um acalento, uma sensação gostosa, né? Isso pode parecer tão simples, né? Antes de deixar a Rita falar também. Mas aconteceu com a gente agora em maio, ali também no período do Dia das Mães, né? Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu me recordo que o Martin, eu acho que não foi no dia que foi entregue acho que foi uma plantinha, eu acho que foi dada para as mães no Júnior, né? E ele não foi naquele dia. Sim. Eu não sei por que aconteceu, se ele estava ruim, estava doente, alguma coisa. E aí, depois a Fábio disse, no dia que era então a entrega do negócio das mães, ele não foi, né? Ele sempre vai e tal, naquele dia ele não foi. E isso reforça isso, porque assim, é uma coisa tão pequena, tipo, não é uma coisa que ela pode ir lá se comprar a mudinha se ela quiser. Mas esses mimos, essas coisas, entre aspas, pequenas, né, fazem a diferença no dia a dia. É um carinho. Carinho, lembramos de você. Exato. Né? Tem uma simbologia. Tem uma simbologia muito grande. Principalmente pra mãe, eu acho que isso é muito forte, né? Essas questões a minha mãe também, então a avó do Marte, quando tem os eventos de avós, é o ápice, 17 assim, né? de agosto, já tá agendado. ela vai estar vendo esse episódio, ela vai gravar. Aí, já então, pode assim, botar na agenda. É o ápice para ela quando tem os eventos, então, que os avós podem ir lá no dia a dia ver como é que tá né? Como é que tá que é a relação, né, Douglas? Assim, é o relacionamento. A gente tem que entender que o ser humano precisa disso, né? Precisa dessa troca, precisa desse encontro. Então, as atividades que a gente faz, que nem faz o Apachur lá no início do ano, no pátio da escola, o Dia dos Avós, a festa junina, o Dia das Mães, que as mães das turmas, o Acampai. Então, assim, são momentos que
as pessoas se encontram, né, que cultivam essas relações, Boa. porque hoje no nosso dia a dia tá tudo tão louco, todo mundo com a sua rotina, chega em casa, né, essa loucura toda que a gente estava conversando antes do podcast começar, né, a gente trabalha o dia inteiro, de noite não sabe se atende um filho, outro filho, ou conversa com a esposa, o que dirá fazer uma visita? Verdade. O que dirá encontrar os pais dos colegas e conversar e tomar um chimarrão, né? Então, esses relacionamentos além do formal precisa acontecer. E a escola é um espaço, né, social dos alunos e das famílias, né? Então, isso a gente cuida bastante, preza bastante para que siga sendo feito, né? Muito legal. Rita, tu quer complementar alguma coisa sobre esse processo do tempero? Entre aspas, do tempero, né? Não, a Karen já deixou todo o Foi tempero bem, aqui, né? já botou lá, Muito tudo bom. certo. Deixa eu te perguntar, então, em relação a essa questão hoje de valores, assim, porque eu acho que a gente sabe que o ensino de qualidade ele tem um custo, né? E boa parte das pessoas aqui em Estrela Tech que está nos assistindo sabe que hoje o Martin Luther ele tem um valor agregado maior justamente por tudo isso que ele entrega em relação a ensino que a gente está comentando e também a essas outras coisas que estão relacionadas aí. Como que é esse desafio assim de lidar? Porque, de novo, trazendo paralelo para a empresa, né? Quando tu tem uma empresa que teu serviço ou teu produto ele não é o mais barato, tu precisa lidar com esses desafios de mostrar isso de uma maneira diferente, vender isso de uma maneira diferente. Tu veio de e-commerce, tu sabe como isso funciona, né? Então, assim, dentro do colégio, o colégio precisa fazer alguma ação relacionada, digamos, à venda, a se mostrar, enfim, mostrar estrutura, ou apresentar cursos, apresentar laboratório, apresentar outras coisas para enriquecer esse processo? Ou é natural, as pessoas, os pais, quando vêm matricular o aluno ali, já entendem que o valor, entre aspas, é pelo ensino e eles já chegam prontos? Como que é essa relação, assim, entre aspas, de venda aí da mensalidade, né, da matrícula? Vamos lá. É um assunto delicado esse, viu? Eu sei. Porque o que acontece? Como muitos produtos, né? Talvez até como todos os produtos, né? O boca a boca é a propaganda mais forte de todas. Partindo desse princípio, né? Se eu tiver as famílias satisfeitas, engajadas, eu já parto, né, de uma propaganda gratuita, vamos dizer assim. Legal. Né? Porque a gente não escolhe a escola dos nossos filhos simplesmente em cima de uma propaganda, né? Boa. Então, assim, ouvir a opinião de outras famílias, né, que têm os seus filhos ali em outra escola, enfim, né, assim, dar segurança para quem vai tomar a decisão, né? E é isso que vai construindo, né, uma parte da imagem da instituição, né? Seja o Colégio Martin Luther ou qualquer outra, né? Mas a gente não está sozinho no mercado, né? A gente está numa região que tem muitas escolas, né? A oferta, né, ela é grande, né? Então, a gente precisa mostrar algumas coisas, né? Alguns diferenciais, enfim, Claro. que a escola tem. E aí sempre a gente fica assim, às vezes a gente conversa, né? Assim, tá, mas assim, tu mostra tudo o que tu faz, né? Daqui um pouco tu passas, né? Tu é a referência, né? Assim, ou não, só um pouquinho. Aqui tem coisas que realmente são diferenciais que a gente precisa mostrar. Então, a gente tem que sempre equilibrar essa equação, né? A gente tem algumas coisas muito interessantes e, assim, em relação ao que outras instituições de ensino oferecem, né? Alguns diferenciais, por exemplo, só para citar aqui rapidinho. A gente tem um setor de saúde e bem-estar. A gente tem uma técnica de enfermagem todos os dias na escola, né, que está lá para atender os alunos, para atender os funcionários, né? E hoje de manhã atendeu até uma mãe lá no Júnior. Teve algum acidentezinho, não sei o que aconteceu exatamente, mas eu só vi ela voando as tranças, né, indo atender porque foi chamada. A gente tem uma cantina, né, um restaurante com uma comidinha maravilhosa, né, caseira, que é aberto às famílias. Então, assim, hoje em dia, né, essa correria, que nem eu falei lá no início, né, eu largava meus filhos às 7 da manhã, buscava no final do dia, corre para casa, toma banho, né? Não, só um pouquinho, tu pode vir almoçar na escola com os teus filhos, né? Não precisa marcar, não precisa agendar, né? Só vir, né? E é sensacional a comida. Isso, Então, assim, essas coisas precisam
precisam aparecer. E assim, a gente vê, quando a gente posta um conteúdo de uma atividade que foi feita, tá lá o meu filho, é certo que eu vou compartilhar, né? Então, a gente consegue ter um orgânico muito legal, né? Por conta, vamos dizer assim, de ter essa relação com as famílias, né? E muitas vezes, assim, o sentimento, né? Eu também sou mãe de aluno, né? Também posso falar por este lado, né? Então, assim, o meu filho tá aparecendo, olha que legal, essa escola é tudo de bom, né? Então, assim, orgulho de pertencer, orgulho de fazer parte dessa comunidade, orgulho em compartilhar o que está acontecendo ali com os meus filhos, enfim. Então, a gente tem que mostrar, às vezes, o básico também, tem que falar de sistema de ensino, né? Tem que falar da parceria com o Google for Education, tem que falar do sistema de bilíngue, né? Assim, a carga a educação horária ampliada, da né? carga horária, assim, a gente tem muita coisa por falar, mas a gente tem o cuidado de não exagerar e, ao mesmo tempo, assim, a gente tem uma agenda eletrônica, né, com as que a gente tem uma comunicação oficial com as famílias. Então, muitas coisas, às vezes, vão ali e não via rede social, né? Porque quando é um conteúdo mais restrito, né, vai por ali. Mas as nossas redes sociais, diariamente, elas estão em movimento, né? Então, assim, a gente tem um perfil no Instagram, né, assim, uma linha de conduta de conteúdo ali um pouquinho mais selecionado. No Face, a gente costuma colocar muitas atividades, né, muitas coisas que são feitas. No dia a dia. E no Face, a gente tem muita interação, os avós dos alunos estão lá, os dindos dos alunos estão lá. Então, assim, tem uma interação muito bacana. Legal. Então, ali a gente acaba colocando mais de tudo, mas mesmo isso que está indo no Face, ali no feed, a gente também está levando para os stories, né? Então, de alguma forma ou de outra, as pessoas estão recebendo esse conteúdo. Então, quando tem os eventos, né, é importante. Só que o bacana é que, assim, a gente tem um monte de gente, né, um monte de famílias, né, que nem na nossa festa junina, né? Junina, que foi em julho, né? Ficou festa julina, né? Adaptações necessárias, né? Então, muitas famílias participando, postando, marcando o colégio. Legal. Né? Então, a gente vai repostando. Então, forma uma rede, uma rede grande. Tá, e a gente chegamos onde eu queria, que é essa questão das redes sociais, né? Vocês veem hoje um impacto, então, grande, pelo que tu tá me relatando, das redes sociais nesse processo de construção, de valorização, de mostrar o dia a dia, de mostrar o ambiente, porque, assim, imagino eu, né? Pô, pega 10 anos atrás, então, que a gente não tinha redes sociais tão ativas e fortes como a gente tem hoje, principalmente aqui na região. Como mostrar esse dia a dia, né? Pô, saía lá daqui a pouco uma matéria no jornal, uma vez por mês, não sei, ou um programa de rádio, não sei, provavelmente tinha, certo, né? Sim. Hoje não, hoje em tempo real o que está acontecendo, então a festa junina, julina ali estava sendo mostrada, né? O que está acontecendo no dia a dia está sendo mostrado. A gente também tem o grupo de pais ali, aconteceu uma atividade, vai ter aqueles passeios que a turminha faz, a gente está recebendo ali no grupo no WhatsApp em tempo real, onde eles estão, o que eles estão fazendo e tudo mais. Então, vocês veem um impacto grande aí das redes sociais nesse processo, nessa construção de posicionamento do colégio, da marca? Com certeza. Vou tentar exemplificar para ficar mais fácil de entender, Boa. né? Quando a gente tem um grupo de amigos e a gente se encontra e a gente conversa, né? E aí o tempo vai passando, né? E aí daqui um pouco tu não encontra mais com aquela frequência, né? De repente tu encontrou aquela pessoa que há tempo tu não via e tal, abraçou e aí... como é que pode, né? A gente não conseguiu se encontrar mais, não sei o quê. Bom, pelo menos a gente tem as redes sociais, a gente não diz isso, né? Exatamente. A gente tem as redes sociais que a gente vai se atualizando com o que está acontecendo contigo, comigo, enfim, né? Vi que vocês foram viajar, não sei o quê. Então, a rede social, né? Ela aproxima as pessoas. Porque, assim, hoje em dia, né, nessa loucura que a internet fez com a gente de tornar tudo imediato, né? Assim, eu te mando um WhatsApp, eu quero a resposta, né? Eu não quero ficar esperando. Se eu posso ficar esperando, eu vou te mandar um e-mail, talvez, né? Então, assim, com essa loucura, né, que a internet foi fazendo com a gente, foi nos moldando, né? As redes sociais vieram para nos aproximar. Então, assim, eu sei o que está acontecendo com a tua família.
claro, aquilo que tu tá levando para as redes sociais, sim. né? Mas eu sei do passeio que vocês fizeram, eu sei que agora veio mais um filho, eu sei que, né, assim, muitas coisas, né? E o colégio está inserido nesse contexto, né? A gente vai mostrando aquilo que a gente está fazendo, né? A gente vai tendo essa rede de pais compartilhando ou postando, marcando a escola, né? É muito bacana quando tem os pequenos, né? Especialmente educação infantil, os anos iniciais, onde tem, assim, o encantamento vem junto, né? Nessa faixa etária. A gente vê, assim, atividades, por exemplo, os segundos anos fizeram maquetes. Eles tinham que fazer a maquete do seu lugar preferido na escola, né? E aí, o que acontece? É tarefa para a família inteira, né? Aluno de 7, 8 anos ali não tem aquela destreza, né? A família inteira se envolve. E aí, isso vai gerando aquela coisa assim, olha que legal que ficou e não sei o quê. Daí, posta. Daí outra família, também quero postar, né? E assim vai indo. Quando vê, naturalmente tá indo. E assim, quando a gente, sei lá, acompanhando um pouquinho os insights, né, aqui no Insta, né? Entendendo quais os vídeos que estão performando melhor, enfim, né? Quais as imagens que estão chegando mais longe, né? A gente consegue ver direitinho, assim, aqueles, assim, que... Opa, o que esse aqui tem que fez despontar, né? Até abrindo um parênteses, né? Em função, né, desse ano festivo, né, de aniversário, de celebração de 120 anos, né? Nós fizemos, então, uma série, né, de vídeos e entrevistas, né? Com personagens desses 120 anos ou personagens ou que representam, assim, né, um grupo, né? Então, assim, o primeiro foi com a Prof. Clarice, né? Que é uma professora que está há muitos anos na escola, né? Que tem, assim, diversas gerações passaram por ela, né? E foi muito legal e a gente consegue ver, assim, o alcance que teve, né? Foi, assim, realmente muito bacana. A gente não tá fazendo impulsionamento, nada desses vídeos. Eles naturalmente estão indo. Porque o que eu tô entregando ali? Eu tô entregando verdade, né? Eu tô trazendo, assim, um conteúdo totalmente diferente do que está sendo trabalhado em sala de aula nesse momento, né? Então, assim, agora essa semana saiu o quarto, que é com a Karen, né? A Karen também é a funcionária mais antiga da casa, assim, ininterruptamente, tempo, né? 30 É. anos ininterruptos, né? A Prof. Clarice, ela já teve momentos de saída e retorno, né? Então, por isso que a Karen acaba tendo mais tempo ininterrupto. E aí a gente tem a entrevista de um avô com os netos que agora estudam na escola, o avô estudou lá, né? Os seus filhos e agora os seus netos estudando lá também, né? A gente tem com alunos, né? Entrevistas que estão gravadas, mas que ainda não foram, né? O Lucão, né? Da Seleção Brasileira de Voleibol masculino, né? Que o ensino médio dele todo foi ali no colégio, onde ele despontou para o esporte, né? Também teve, assim, um alcance absurdo, né? E a gente consegue também enxergar, assim, é para quem já é seguidor ou para quem não é seguidor ainda? Para quem chegou, né? Então, essas métricas, né, que a gente vai analisando, aí também vão nos norteando um pouquinho o conteúdo que faz sentido, que chega longe. Que legal. Não, as redes sociais hoje do CML estão muito legais. O conteúdo que vocês têm abordado lá reforça todo esse posicionamento, né? Tem várias coisas aí do dia a dia, tem alguns quadros legais também que são marcantes, aquele do CML Investiga, Sim, né? Que é um quadro marcante também, sempre saem umas publicações bacanas sobre ele, né? Então eu acho que tem algumas coisas bem legais. Mas o que eu queria destacar aqui, aproveitando esse gancho das redes sociais, é que hoje a gente vive um momento de construção de marca como status. Né? Então, tu postar que tu tá numa viagem, por exemplo, vai além daquele momento. Eu tô numa viagem, é um status. Então, a gente tem isso. As redes sociais trouxeram isso e hoje é natural para todo mundo. Às vezes a gente se dá conta, mas existem algumas coisas que a gente quer publicar, que a gente quer postar justamente por, eu pertenço a esse grupo, eu faço parte disso aqui, ou eu tenho poder para ter isso aqui, né? Então, e assim, isso vai de coisa simples, como eu citei antes, o café. Um café legal, vou postar meu café legal. Ao dia a dia do colégio. Então,
mães e pais de alunos, né, que têm os filhos no colégio, Martin Luther, cara, tudo que eles querem é poder postar um story lá fazendo trabalho e marcar o colégio. Putz, meu filho tá fazendo negócio. Ou que nem quando tem os eventos ali de... Agora teve da Junina, mas também tem em setembro lá o Gaúcho, que lá na recepção do Júnior, tipo, monta aquela recepção, entrada ali pra tirar as fotos em cima do cavalinho e tal. São coisas icônicas, assim. E todo pai e toda mãe quer postar aquilo ali. Então, eu acho que essa ferramenta do digital, das redes sociais, trouxe isso. Porque hoje não depende só do Martin Luther fazer o seu marketing, né? Hoje, vocês... Estando ali, dando essas condições, por exemplo, montando um cenáriozinho, vocês estão munindo o próprio cliente, que é o pai do aluno, o aluno, enfim, para ir lá e fazer marketing e gerar um marketing espontâneo nas redes sociais, né? Então, isso cria um efeito bola de neve, que é o que a gente chama no digital, imenso, né? Então, daqui a pouco, por exemplo, do Junina, da festa junina ali, Julina. Vocês talvez nem precisariam fazer material. Por quê? Porque tá todo mundo lá postando coisas e vai gerar um monte de material orgânico no dia a dia. Então, eu acho que o papel das marcas, o papel das empresas, né, que estiverem antenados a isso a gente tem que só facilitar as condições para que o nosso cliente, o nosso público possa usar isso e fazer cada vez mais coisas orgânicas. Porque daí é assim, eu paro de falar de mim e o meu cliente começou a falar de mim. E aí é o supra-sumo do digital, do negócio, que você sabe muito bem. Né? E sabe que na escola... a gente tem as professoras, muitas extremamente criativas, né? Professora, ponto, criativa, né? Mas, assim, a gente tem algumas que vão além, né? E, então, assim, para construir um cenário encantador, instagramável, né? Não é difícil, né? Então, assim, elas sabem usar os recursos, né? Então, assim, a nossa festa, ela foi feita num ginásio que não é o nosso, né? Só exemplificando, né? Sim. Então, assim, a gente já tinha tudo organizado, assim, as coisas... isso aqui é a festa junina. Ok, as caixas da festa junina. Então, tá lá os tecidos de chita, tá não sei o quê. Então, assim, tem uma equipe que pega junto. O segredo de tudo sempre as pessoas, né? A equipe é tudo, né? A equipe é tudo. Então, assim, a gente montou tudo em pouquíssimas horas, né? No sábado de manhã. A gente levou tudo para lá e sábado de manhã a festa começava às 10h30, às 9h30 tava tudo bonitaço, direitinho, prontinho, né? Então, não é assim para nós, né? Para a escola, né? A gente tem as pessoas super criativas ali que conseguem transformar esses cenários. Pessoas certas, né? Que legal, que legal. Eu queria abordar um pouquinho antes, a gente já encerrando aí para os finalmente. A gente tem muitas vertentes, né, para conversar. Podemos marcar outro, né, Rita? Quando terminar o café. Quando terminar o café, eu te aviso. Facilmente podemos fazer mais episódios, tem tantas coisas. Mas eu queria deixar vocês falarem um pouquinho também, que eu acho que é um ponto importante em relação ao colégio, dessas atividades extracurriculares, né? O esporte, que é referência, né? Eu sei que hoje, eu não sei como que tá essa relação hoje do vôlei lá no colégio, mas assim, historicamente o colégio é reconhecido por isso, né? Tu até citou o caso do Lucão também, que é um ícone aí do vôlei nacional e que se formou aqui no Martin Luther, né? Então tem essa relação e também tem várias outras coisas, como os cursos técnicos e várias outras coisas que acontecem lá no CML, além da formação... Da educação básica, né? Básica, tradicional, né? Então eu queria deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso também. Rita, pode falar? Vai lá, fica à vontade. Fico à vontade, tá bem. Bom, então assim... como escola, como eu disse antes no início, né, como escola luterana, a gente sempre prezou muito pelo incentivo à cultura, através das nossas atividades extra-classe, né, e ao esporte. Boa. Então, na parte da cultura, né, os alunos têm a oportunidade de fazer canto coral, orquestra preparatória, temos a nossa grande orquestra, né, grupo de teatro, então tem para as diferentes idades. Temos parceria com alguns fornecedores, com prestadores de serviço, na verdade, né? Fornecedores em outra área, que vêm até a escola para ministrar, porque como escola nós não tínhamos todos os profissionais que a gente pretendia para poder receber e atender as diferentes demandas, né, das atividades extra-classe. Então, assim, que vem desenvolver atividades físicas, jiu-jitsu, ginástica olímpica, né, balé. Então, temos muitas atividades extra para que os alunos possam, né, realizar. E também as atividades do vôlei,
do futebol, do basquete, né? Então, assim, a escola sempre procurou oferecer nas diferentes idades, né? Então, começa quando eles iniciam com o interesse, né? Porque tem idade que eles despertam para atividade física, para música, né? Sim. Então, estão organizados essas atividades, né? Que sempre fizeram parte do nosso dia a dia, com parcerias, através de parcerias com pessoas de fora que vêm prestar esse serviço na escola, tanto na parte esportiva, né, quanto na parte cultural. Então, os alunos, além do que é organizado em grupo na escola, tem os professores de música, então que piano, teclado, violão, flauta, violino, né, que entram com as aulas daí mais particulares, né? Gostaria que meu filho fizesse violino. Então, tem o professor lá, durante as tardes, faz a contratação, né, com ele. Então, isso acontece para complementar a educação básica, né? Então, a gente tem esses atendimentos que compõem ou o nosso turno extracurricular, né, Rita? Isso. Os alunos que estão na escola, no extracurricular, podem sair do turno, que a gente chama aí, realizar a escolinha e voltar, quanto para os alunos que não frequentam o turno extracurricular, estão em casa, né, de tarde, vêm para a escola, fazem a escolinha e podem voltar para casa. E dentro dos nossos cursos técnicos, né, hoje a gente tem um curso técnico em funcionamento, temos habilitação para 2, o técnico em alimentos e o mecânica, mas a demanda é para o curso de mecânica. Então, temos as turmas, acontece na parte da noite. E além do nosso curso técnico em mecânica, a gente está com um trabalho já desde o ano passado, bem bacana, de atendimento às necessidades de empresas. Então, as empresas nos procuram, nós organizamos um curso, né, que pode ser dado, né? Ele pode acontecer no Martin Luther ou diretamente na empresa, né? As turmas, se tem um espaço, então os professores vão até a empresa. Hoje tem uma empresa acontecendo em Arroio do Meio, o curso acontece na parte da tarde. E o nosso técnico, por exemplo, na escola é na parte da noite. Então, esse atendimento às demandas do mercado e parcerias também é um projeto nosso de ampliação dos nossos cursos técnicos e atendimento e abrangência, indo ao encontro do mercado, né? Legal. Saindo dos muros da escola e fazendo parcerias com as empresas, né? Com a associação comercial, enfim, do Vale, né? O que a gente pode chegar e oferecer e fazer esse atendimento além dos nossos muros, né, da escola. Isso é muito legal. A gente até estava conversando esses dias também, estava conversando com outro convidado aqui no episódio, a gente estava falando sobre essa dificuldade em relação à mão de obra qualificada, a gente citou isso um pouquinho no off antes aqui também, né? E ele estava falando justamente sobre sobre uma empresa que ele atuou e ele estava falando, por que vocês não... Era uma empresa maior, então tinha, assim, um potencial para desenvolver isso. E ele falou, por que tu não chega, então, numa instituição de ensino, né? E faz uma parceria justamente para isso, para que eles formem, né, os teus profissionais aqui. Isso. Ou faz isso, ou a própria empresa precisa se tornar uma instituição de ensino, né? Tem que desenvolver interno para conseguir formar, porque a gente não tem hoje outro meio. A gente precisa formar pessoas qualificadas, né? Então, acho que o Martin Luther tem feito isso. Nós fomos procurados por uma empresa que nos pediu 2 modelos de curso. Um curso que a gente organizasse para fazer com o maior número de pessoas, do técnico em mecânica, para formar. Legal. E um curso para formador. Olha aí. Dentro da empresa, né? Então, é um curso um pouco diferenciado, que a gente conseguisse trabalhar para que ele ensine os seus colegas, né? Até porque essa empresa tem outros, né, em outras unidades, né? Então, assim, faz essa formação aqui e vai para as outras unidades ensinar lá, né? Então, assim, essas demandas a gente procura atender, né, para que consiga, né, multiplicar o que a gente pode passar nesse sentido, né, dos cursos técnicos, assim, dos nossos professores que a gente tem. Muito legal. Eu queria perguntar ainda para vocês em relação a essa junção aí do júnior com o colégio grande, né? Fazendo a brincadeira de novo. Qual a importância dessa relação entre os dois, assim, apesar de serem 2 unidades, entre aspas, separadas, né? Prédios separados, o funcionamento ali, a integração, ela
ela é junto, né? Acontece Sim. de forma conjunta. E assim, para a formação do aluno, né? A importância dele entrar ali daqui a pouco no júnior, já pegar a informação a preparação, né, de base ali, depois ingressar no ensino fundamental. Como que vocês veem essa relação assim? Olha, eu posso falar porque era quem fazia, né, essa ponte, assim. Quando as famílias vinham procurar, por exemplo, no CML Júnior, né, o que eu sempre disse, que como escola que tem todos os níveis, a gente tem que olhar um desenvolvimento integral. Não. Se tu tem só uma escolinha de educação infantil, tu pode inventar a proposta que tu quiseres, que quando ele sair dali, quem receber, que se vire com o que está recebendo, né? Então, tu pode inventar, se colar, tá tudo certo, para algum período. Como escola que tem os diferentes níveis, esse alinhamento de proposta precisa acontecer frequentemente, né? Legal. Precisa ser revisitado, precisa ser cuidado, para que uma troca de prédio ou uma troca de nível no mesmo prédio, funde 1 para o 2, 2 para o médio, aconteça de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, né? Hoje nós temos os 2 prédios, um prédio voltado só para educação infantil, com os espaços para eles pensados, organizados, né, enriquecidos para as vivências, né, para essa construção de conhecimento, né, da educação infantil, e o prédio grande dos maiores, né? Essa passagem de um prédio para o outro, de um nível para o outro, ela acontece já com uma inserção. Então, mesmo quando não está na turma do Kinder 5 e estão na dos menores, eles já vêm passear, eles já vêm brincar, né? As atividades já acontecem lá em cima. Mas de um Kinder 5 para um primeiro ano, com um foco bem maior de vivências, né, e conhecimento dos espaços, para que não seja novidade estar lá num ano seguinte, né? Então, temos a vantagem e a possibilidade de ter esses 2 ricos espaços, porque um só voltado para a educação infantil e um outro com um espaço maravilhoso, que é dos anos iniciais em diante, mas que ambos desfrutam, né? Uma quadra nos separa. E essa transição de um para o outro precisa ser bem cuidada, né? Bem acolhida, tanto de nível quanto de prédio, mas isso também segue para o nível, né, dos níveis seguintes, dos maiores também. É muito legal, né? isso. O Martin teve agora no período das enchentes ali. Sim, teve uma eles semana, ficaram né, com a onde gente o lá em Júnior cima, até né? a gente conseguir organizar o E Júnior. assim, ele estava né, realizado. É. Ele estava realizado. Eu tô no Colégio dos Grandes, eu tô indo no Colégio dos Grandes. Assim, foi e assim, a gente viu os coleguinhas também, o restante da turminha, todo mundo faceiro, né? Sim. Só os professores não gostaram muito, mas eles amaram. Então, assim, a gente vê como isso reforça justamente, porque eles estão lá, mas eles já têm aquele senso de... eu sei que em algum momento eu vou lá pra cima. Não é um né? lugar estranho, Exato, né? Então tem essa questão. E daí, assim, as outras atividades acontecem lá em cima, então eu acho que isso é muito legal. E só aproveitando o gancho também, eu sempre falo no off pra Rita principalmente, né? Mas o quanto a gente vê o desenvolvimento dele, então eu, como pai de aluno, eu vejo isso no dia a dia. Eu sei que é errado comparar, mas eu acho que todo pai, toda mãe... de forma natural, mesmo não querendo, às vezes vai comparar as crianças, né, os filhos e tudo mais. E assim, quando a gente olha, a gente vê um desenvolvimento tão grande dele depois que ele começou no colégio, sabe? E assim, a gente não teve a experiência com outro colégio. Ele já ingressou no Kinder 1, Kinder 1 já no Martin Luther, então eu só sei o que acontece ali, mas eu sei o quanto é positivo. Então, desde o Kinder 1 a gente tinha tudo que acontecia lá com ele de manhã, a rotina da alimentação, rotina do cocô, né? Cara, são coisas tão legais pro pai, que pra gente que era pai e mãe de primeira viagem, então a gente acompanhando a rotina do Dá uma do segurança filho, e tranquilidade, total. né? Até hoje, né? A gente chega em casa todo dia, daí a Fábio pergunta, o que tinha de fruta hoje que tu não comeu? Porque vem as carinhas lá, né? Se ele comeu, se não comeu. Daí ele, hoje era laranja. Fecha tá com bom, o que... laranja eu não gosto. Hoje era banana, daí vai, né? Ou a maçã que ele gosta. Então, isso dá uma segurança pra gente, um conforto, que a gente sabe o que tá acontecendo lá dentro. E principalmente relacionado à educação. Então, ele já fala inglês. Ele já sabe um vocabulário vasto em inglês. Ele ama as aulas de inglês com a prof. A aula de música, ele já é assim, espontâneo musical, mas assim, ele gosta demais, ele ama as aulas de música também, educação física, ele vai super bem. Então a gente vê esse desenvolvimento. Agora, recentemente, a gente teve essa questão do desenho, que ele pintava muito fraquinho, assim, os traços mais fraquinhos. Agora, na última reunião com a prof, que a gente teve no sábado, ela mostrou os últimos trabalhos dele, assim,
pintando a evolução, né? pintando dentro certinho, assim. Então, a contagem também, ela falou, olha, até o Kinder 4 a gente vai estimulando eles a contarem até o 4, até o 5, porque é a idade deles e tal. Falei, cara, o Marte já conta até 100. Ele já conta até 100. Então, assim, ó, eu sei que tem diferença de criança para criança, né, tudo mais, e algumas matérias que eles vão se destacar, outras menos, tudo mais, mas eu vejo a importância, então, do colégio, aqui que eu queria chegar, nesse desenvolvimento. Até falei pra prof na nossa reunião também no sábado, falei, a educação vem de casa, né? Da família, os princípios, valores e tudo mais. Mas a gente não tem recurso para ensinar vocabulário, para ensinar a letra. Ele já pega as letras. Brevemente também contar esse exemplo. Eu fui ler, a gente tem um plano de assinatura de livros, né? Que chega todo mês lá em casa, um livro para ele e um livro para maninha. E aí chegou o livro novo essa semana, e ele pediu para eu ler. E aí eu peguei o livro e comecei a ler a primeira fase. Só que eu não estava a fim de ler, eu inventei qualquer coisa. Falei, não sei o que do Marte. Ele falou, não, pai, não tá escrito isso. Não tem a letra do nome dele. Eu falei, como assim, cara? Tu sabe ler? Agora como é que sabe que não tá, A letra do nome dele, não, mas não tem a letra do meu nome. Isso aí. Na lata, eu falei, pai, não vamos nem conseguir enrolar. Com 5 anos eu não consigo mais enrolar. Então, assim, 5 anos, isso é desenvolvimento por colégio, pelo trabalho, pelo trabalho das profissões no dia a dia. Então, assim, eu sou fã demais da instituição, do ensino, né? Falo assim, com orgulho de tudo isso, porque eu vejo o desenvolvimento dele. A minha pequena também, logo já vai iniciar também lá, né? Então, é por isso que eu queria muito trazer esse case de vocês pra gente falar mais sobre isso, dar a oportunidade. E eu queria saber quando que começam as matrículas para deixar a nossa audiência ciente aí também, né? Essa opção. Quem quiser procurar o colégio agora, como que faz? Queria deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso. Eu vou só pegar um gancho nisso que tu estava falando, Douglas. Fique à vontade. Que eu acho que é importante trazer. No Colégio Martin Luther, a gente tem projeto pedagógico desde o Kinder. Perfeito. Tem uma professora, né, uma pedagoga, desde os bebês de 4 meses de idade. Muito bom. Então, assim, a gente não faz o papel simplesmente assim de cuidar dos alunos, né? O ensino no Brasil ele é obrigatório a partir dos 4 anos, tá? Então, assim, precisa ter professora a partir dos 4 anos. Tá? Mas lá no colégio, né, pela nossa política, enfim, pelos valores que a gente acredita, né? Então tem o projeto desde dos bebês, desde o Kinder. Então os nossos bebês têm aula de música, musicalização, né, obviamente, tem educação física, né? A partir do Kinder 2 eles já têm aula de inglês. Óbvio, né? O que é a aula de inglês para quem tem 2, 3 aninhos, né? Tem a professora titular e a professora, então, né, da língua, né, do inglês, que está junto, que está trazendo no dia a dia deles o idioma, né? De uma forma muito lúdica, muito divertida. Que isso naturalmente vai entrando e vai formando uma base para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, até quando eles ingressam, então, no fundamental, que aí eles têm, né, 4 períodos semanais, enfim, de inglês, né? Então, é só para fechar isso que tu disse, né? Então, assim, é bacana quando a gente escuta, né, de um pai, né, de alunos que enxerga, né, essa evolução. Total. Porque, de fato, né, existe um o olhar Martin para com isso. 3 aninhos chegando em casa falando red, yellow. Então, fala, cara, como assim 3 aninhos, cara? Sabe? Isso tem aula, né? Tem aula. Então, animais com também. A teacher. Com a teacher, isso aí. Então, é muito legal. Bom, quem quiser conhecer o colégio, a gente está aberto o ano inteiro, né, para receber as famílias, para conhecer a estrutura, o projeto pedagógico, né? Inclusive, quando uma família entra em contato com a gente interessada em informações, enfim, a gente sempre procura agendar uma conversa, né, junto com a coordenadora do nível, né, que eles estão buscando, para a gente poder responder todas as dúvidas que a família tem, né? E apresentar a estrutura, né? O projeto pedagógico, né? E a gente gosta muito quando o aluno vem junto, né? Porque aí a gente conquista muitas vezes, né? Sim. Então, e claro, tem um período, né, do ano que é mais natural, né? A procura, vamos dizer assim, pela escola, que começa ali em setembro, outubro, novembro. Normalmente é um período assim que, né, famílias que querem conhecer a escola, querem trocar de escola, ou a gente recebe muito, né, sempre para ingressar no ensino fundamental, o primeiro aninho, né? Então, assim, é o período normalmente, né? E a gente está estruturado para receber.
né? Então, Legal. isso que é importante. Não tem uma data específica, definida. né? A gente está lá de portas abertas. Legal. Então, quem quiser conhecer, é só buscar nas redes sociais do Martin Luther, né? Isso aí. Gente, queria deixar aberto se vocês quiserem trazer mais alguma mensagem final vai ter aluno olhando, pai de aluno olhando, vai ter muita gente nos assistindo aqui. Então, se vocês quiserem deixar alguma mensagem sobre o colégio, sobre as próximas novidades e planos que tem em ação, deixo com vocês antes da gente encerrar esse baita episódio aí. Olha, Douglas, eu acho que iniciei falando dos 120 anos, né? Então, vou encerrar falando, né, de Legal. 120 anos. Eu acho que 120 anos, né, de referência em educação, de qualidade em educação, que o Martin Luther realiza, é fruto da competência dos professores, né, e dos colaboradores. Eu acho da maneira como a gente leva essa escola, né, de uma maneira muito séria, muito correta, a parceria com as famílias, né? Então, assim, é fundamental, assim, essa troca que a gente tem, e as famílias parceiras, para muitos que vieram me abraçar, ai, que bom que tu ficou e tal. Eu disse, sim, né? Com as famílias parceiras que a gente tem. Então, assim, tem como encarar esse desafio, né? Assim, a gente tem esse retorno, a gente tem essa troca. Então, são 120 anos, né? Que a gente tenha mais, no mínimo, 120 anos, né, Rita? Isso aí. A gente vai estar trabalhando para isso, os projetos estão aí, temos muitos projetos com curso técnico, projeto da orquestra, né? Os projetos pedagógicos, o projeto que está saindo da gaveta, assim, começou já ano passado e que agora a gente vai começar a executar ele, é a revitalização do nosso prédio, né? Legal, então, legal. assim, os orçamentos estão quentinhos por aí, falta uma última análise, bater o martelo e iniciar. Então, assim, projetos para elevar sempre a escola, né? Para estar antenado ao que está acontecendo, né, no mercado, essas demandas e como a gente tem que se adequar, mas buscando sempre a qualidade em educação, né, atualizar esses processos e as demandas que estão aparecendo, que já foram feitas em 120 anos, né? Por isso que estamos aqui, firmes e fortes, né? Por estar acompanhando o que vem e seguirmos acompanhando o que vem, mirando com muito foco, né? Com muita seriedade, com muita competência e atentos a tudo, pensando no melhor para os nossos alunos e nossas famílias, né? Então, esse é o meu recado final, assim, isso é o que eu poderia deixar, né, para os nossos ouvintes, os nossos ex-alunos, que a gente sabe que assiste, Sim, né, os alunos, as certeza. famílias que estão assistindo, todo o pessoal que te acompanha, né? Legal. Rita? Muito bem. O colégio, ele é feito por pessoas para pessoas, né? A gente, enquanto fazendo a gestão, vamos dizer assim, da escola, né? A gente tem muitos desafios e a gestão de pessoas, né? Com certeza é um grande desafio, né? E fazer com que as pessoas entendam o seu papel ali dentro, né? Invistam na sua qualificação, né? Para a gente poder, né, entregar o nosso melhor para aqueles alunos que estão ali, né? A gente morre de orgulho quando vem uma família que o pai ou a mãe eram alunos do colégio, né? Assim, isso dá uma sensação assim de orgulho muito gratificante. Legal. Né? A nossa escola é feita por pessoas para pessoas, né? Um grande desafio, né, passa pela gestão da equipe, né? Como eu disse antes, a nossa escola não tem um dono, né? É uma sociedade. E todos nós estamos de passagem, né? Com exceção da Karen, né? A Karen, 30 anos lá Mas dentro, um dia, né? Isso. Então, assim, Tem que preparar a sucessão. Isso, Verdade. exatamente. Tem que preparar a sucessão, preparar as pessoas, a equipe qualificada, todo mundo entendendo o seu papel, né? Sim. Dentro do negócio. Então, assim, a gente não faz absolutamente nada sozinho, Legal. né?
Então, assim, deixo aqui um agradecimento para toda aquela equipe que está lá, que faz do colégio, né, o que ele é hoje, né? E te agradecer, Douglas, por esse espaço, né? É muito bom quando a gente pode falar do colégio de um jeito diferente ou num meio não usual, né? Não só através dos nossos meios, das nossas redes, né? Então, assim, muito obrigada por esse espaço. E a gente fica à disposição aí, sempre que tu quiseres bater um papo com a gente. Muito bom. As portas estão abertíssimas aí para vocês. Com certeza teremos outros conteúdos para conversar. Eu agradeço demais a vocês terem topado, né? A participação aí. Nós que agradecemos, né, a oportunidade. Que legal. E eu acho que assim, para a gente encerrar, e também uma das coisas que eu acho bacana em relação ao que a gente está analisando e fazendo aqui, quando a gente fala de empresa, de negócio, tá tudo certo, mas normalmente a gente vai pensar em soluções, em coisas para implementar numa empresa que podem sim ter um impacto enorme na vida das pessoas, mas normalmente no dia a dia o impacto maior é financeiro, em algumas pessoas num núcleo menor, né? Quando vocês têm uma ideia de inovação, de implementação, quando vocês fazem qualquer mudança que vocês fizerem lá, vocês vão ter um impacto em centenas, em possivelmente milhares de pessoas. Porque essas pessoas elas vão crescer, isso vai ter impactado na vida delas, elas depois vão impactar em outras, vão ter famílias e tudo mais. Então, apesar de ser essa questão de vocês, as pessoas são passageiras dentro do negócio, né, dentro da empresa, enfim, da instituição, qualquer decisão que vocês tomarem lá dentro hoje, qualquer mudança, qualquer melhoria que vocês fizerem, tende a impactar aí muitas por vidas. Gerações e muitas pessoas. Então, olha que legal isso, né? A ferramenta que vocês hoje, como administradora, como corpo acadêmico, enfim, como professores também, tem no dia a dia nas mãos com os alunos, né? Então, acho que isso é muito legal. Certo? Muito obrigado pela participação. Eu agradeço demais a nossa audiência também, que ficou com a gente aí até o final. Espero que esse episódio tenha agregado muito na vida de vocês, tenha trazido insights também para vocês sobre os negócios, sobre digital e qualquer coisa que fizer sentido para vocês. Então, não deixem de conferir, de mandar um feedback para a gente aí do que vocês acharam desse episódio e de conferir também as redes sociais do Colégio Martin Luther. Eu vejo vocês no próximo episódio do Dogcast.